Oi, pessoal, bom dia. Eu sei que foi difícil levantar da cama, foi difícil para mim também, mas eu queria pedir a paciência de vocês, porque hoje, diferente dos outros dias, vão ter duas pessoas apresentando o mesmo tema. Não vai ser a mesma coisa, vai ser a continuação. Em arbovirose, eu vou falar de dengue e zika, e esse rapaz aqui de camisa branca, o Tino, vai falar de febre amarela e chikungunya. E o que vai acontecer é que não vai ter intervalo entre essas duas aulas, porque vai ser a mesma aula. Logo em seguida é para ter o nosso lanche, nosso intervalo, e aí depois o Matheus Lavô, que não está aqui, mesmo rapaz que deu a primeira aula, vai falar sobre HIV/AIDS. Então tá. Dengue e zika. Meu nome é Gustavo Mesquita, demorei a me apresentar. E eu trouxe aqui uns objetivos para a aula, para vocês se basearem para saber se eu estou apresentando direito ou não. Se vocês vão sair daqui tendo noção de algumas dessas coisas ou não. Então, eu quero que vocês compreendam o conceito de arboviroses, conceito básico, nada exagerado, conhecer algumas das arboviroses em voga na nossa realidade e entender as principais características morfosiológicas da dengue e zika e as alterações provocadas no organismo, além de terem noção da terapêutica e da profilaxia para essas infecções. Mas, assim, antes de começar, queria perguntar para vocês quem é que conhece o vírus Oropost? Sem ser o pessoal da Liga. Quem conhece o vírus Maiaro? Conhece? Olha aí. Mas dengue, tenho certeza que todos aqui conhecem dengue. Ou zika, chikungunya. O que é que isso tem a ver? Bem, entre as arboviroses, são, sei lá, umas 500 espécies. Umas 5 famílias que nelas tem essas 500 espécies. Mas todas estão presentes na nossa realidade? Não. Eu trouxe aqui algumas das mais importantes. Na família Buneviridae tem o Oropost. Para quem não sabe, o Oropost é a segunda arbovirose mais prevalente na nossa realidade. Eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar nesse negócio antes do semestre passado. E eu nunca sabia que era a segunda infecção mais prevalente se eu não tivesse pesquisado, se eu não tivesse tido que estudar para essa aula. E assim, por que é que muitas pessoas não conhecem? É porque o Oropost tem uma clínica muito parecida com a da dengue e está concentrado principalmente na região norte. Então, na região norte, que assim como todo o Brasil, tem uma dificuldade seja por parte da população, seja por parte da própria estrutura, de conseguir a assistência à saúde, lá na região norte tem um a mais, a geografia, em que muitas populações se encontram muito distantes de qualquer contato com um posto de saúde. Uma distância que eles têm que percorrer de barco, muitas vezes, a pé, enfim. E como a clínica é muito parecida, você acaba conduzindo de maneira semelhante. E não realizando testes sorológicos para diferenciar. Mas na região norte é importante. Da família Togaviridae, a gente tem essas 3 arboviroses aqui muito importantes, que seriam chikungunya, maiaro e onionhon. Tem esse nome engraçado mesmo. Todas elas têm a sintomatologia da chikungunya, aquela artralgia que o Tino vai poder falar melhor para vocês. Onionhon, eu trouxe aqui, ele não está presente na nossa realidade, ainda está restrito à África e é transmitido pelo mesmo vetor da malária. Mas por que ele está aqui? Está aqui porque existe uma chance de chegar ao Brasil e que no ano passado, um médico na região sudeste, não lembro exatamente onde, afirmou que já estava presente no Brasil. E aí teve um mini escândalo entre os entendedores do assunto, mas a Fiocruz veio lá e se retratou. Não, o onionhon só está restrito à África, o vetor não é o Aedes aegypti, é o vetor da malária. Pronto. Mas, Maiaro, eu estava, coincidentemente, não teve nada a ver com essa aula. Eu estava olhando o jornal e tinha lá uma reportagem dizendo que havia tido o primeiro caso de Maiaro no Ceará, com entrevista com infectologistas de referência aqui do estado. Enfim, é importante, elas estão emergindo, então se preocupem, conheçam, ao menos saibam da existência delas. Já a família Flaviviridae, os flavivírus, todos nós conhecemos. Dengue, zika, febre amarela, febre no Nilo Ocidental, não estaria na nossa realidade, mas vocês já devem ter escutado falar em alguma coisa semelhante. Enfim, vou focar em dengue e zika, depois Tino vai falar sobre febre amarela e chikungunya. Dengue. A dengue, como eu falei para vocês, pertence à família Flaviviridae. Ele é um vírus de RNA, de fita simples, de senso positivo. Não consigo explicar muito bem essa questão, mas tem relação com o caminho para chegar ao RNA mensageiro.
E vocês vão encontrar muita gente falando que só tem 4 sorotipos, mas isso é uma informação defasada. Em 2013, foi isolado na Malásia, que inclusive tem bastante relação com também o sorotipo 4, se eu não me engano, e eles pensavam que lá estava tendo uma variação no genótipo do sorotipo 4, mas até que eles, não, pera, está muito discrepante, tem alguma coisa de errada. E eles disseram, não, esse é o 5º sorotipo. Mas eles pensaram isso por quê? Porque já faziam 40 anos que não surgia um sorotipo novo. Então, tem essa questão. E por que da importância desses sorotipos? A partir do momento que você se infecta por um e se cura da infecção, você vai ter imunidade específica para aquele sorotipo. E a infecção por outro sorotipo, como vocês vão ver mais adiante, pode provocar um quadro de dengue mais grave. Quanto à transmissão, a transmissão, já foram relatados casos de transmissão vertical, casos de transmissão por transfusão sanguínea, mas a principal, especialmente na nossa realidade, é vetorial, seja pelo Aedes albopictus ou Aedes aegypti. Tá, mas é todo mosquito que vai transmitir? Tino, é todo mosquito que vai transmitir? Não, né? São só as fêmeas. Por que são as fêmeas? Porque as fêmeas é que realizam o repasto sanguíneo. São as fêmeas as únicas que vão até você e lhe picam para retirar o sangue. Para quê? Para maturar os ovos. Eu acabei esquecendo de explicar para vocês o significado de arbovírus. Arbovírus não provém de um latim ou de um grego, alguma coisa assim. Arbovírus nada mais é que arthropod-borne vírus. São vírus nascidos em artrópodes. São vírus que são transmitidos por artrópodes hematófagos, como, por exemplo, o Aedes aegypti. Então, no caso, as fêmeas, elas vão realizar o repasto para adquirirem o vírus. Tem uma pessoa lá que está infectada pela dengue, durante o período de viremia, um período de 1 semana, no qual você vai ter, entre um dia antes do aparecimento dos sintomas até cerca de 6 dias depois, você vai ter um período em que está tendo alta replicação viral. E, chegando à corrente sanguínea, facilita para que o mosquito, durante o repasto sanguíneo, retire. Aí tá, a mosquita fêmea vai e volta para onde ela põe os ovos, e está lá. Passa lá uns 10, 12 dias. Esse é o período de incubação extrínseco. É o período que demora para o vírus se disseminar pelo organismo até chegar nas glândulas salivares do mosquito. Mas por que é importante as glândulas salivares? Porque durante a parte sanguínea, ela não só vai lá dar a picada e suga o sangue, ela também cospe um pouco de saliva, porque nessa saliva tem uma propriedade analgésica, tem uma propriedade anticoagulante, para potencializar essa retirada de sangue, para que ela retire o máximo possível. E nessa saliva, depois desse período, vai ter também vírus que vai adentrar a corrente sanguínea. Eu não trouxe muitos dados de epidemiologia, porque eu sei que vocês sabem que a dengue é um problema sério, é um problema que acontece bastante, e esse período de chuva está aí para provar. Agora eu estou no 3º semestre, e a gente tem algumas aulas com patologistas que realizam necrópsia no sistema de verificação de óbito. E ele não cansa de dizer para a gente que é dengue, é chikungunya, é zika, todas essas arboviroses estão em alta, ele sempre encontra casos assim. E principalmente casos atípicos, casos hemorrágicos de uma chikungunya, casos hemorrágicos de uma dengue. Então, isso é bastante prevalente, eu sei que todos vocês sabem. Mas nessa região aqui, nossa região, nos trópicos, na região equatorial, a gente vai ter a predominância dos casos, com 2,5 bilhões de pessoas em risco. É muita coisa. Só no ano passado, a estimativa foi de 100 milhões de casos nesse ano. Não é nem só no ano passado, é geral. A cada ano, cerca de 100 milhões de casos. No Brasil, foi 1,5 milhão de casos no ano passado. E assim, como eu falei para vocês, tem 5 sorotipos. Por que isso é importante? Na maior parte das regiões, por exemplo, na região Nordeste, na região Norte, tem sorotipos específicos para aquela região, que eles estão circulando lá, sorotipo 1 e 4. Isso é importante que depois de algum tempo vai alternar, vai começar a mudar. Não, na região Nordeste agora é 2 e 3. Isso é importante, como eu vou explicar para vocês na patogenia, em relação a casos de dengue grave. E o que é que vai acontecer? Falei para vocês que tem um período de incubação extrínseco no mosquito. Também vai ocorrer isso no ser humano. Vai ocorrer que o vírus vai adentrar, vai ser muito provavelmente fagocitado por células de Langerhans, levado aos linfonodos regionais, vai se replicar lá por uns 2, 3 dias, vai atingir corrente sanguínea fazendo viremia. E, o que é mais importante, ele tem um tropismo especial pelas células do sistema fagocítico mononuclear, macrófagos e monócitos. E também pelas células da musculatura esquelética. Isso é importante por quê? Dengue. Vocês têm a noção de que ela dá uma dor no corpo
ruim, bem ruim, né? Uma mialgia importante. Isso é por quê? É porque ocorre replicação viral no músculo esquelético, daí a dor. Ah, aquela dor retroorbitária, aquela dor ali atrás do olho, por quê? Vai lá vírus se replicar no tecido óculo-motor, daí essa dor. E o que acontece? O corpo humano pode ter uma resposta imune inata e também uma resposta imune baseada tanto em celular quanto moral. Quanto ao moral, a gente vai ter a produção de anticorpos. Desses anticorpos pode ser de classe IgM, que aparece primeiro, e vai subir por volta ali do segundo, terceiro, quarto dia de infecção e vai se manter por alguns meses. Já de classe IgG é aquela da memória, é aquela que vai permanecer alta já por alguns anos, fazendo com que você ainda fique imune àquele sorotipo. E durante algum tempo, durante alguns meses após a infecção, você vai conseguir se proteger não só ao sorotipo 4, que você se infectou, mas a todos os 5. Porque ele permite essa imunidade a todos os sorotipos por um período de poucos meses. Mas após isso, caso você se infecte novamente, se você sofreu uma reinfecção por um sorotipo novo, você foi infectado pelo 4, alguns meses depois pelo 3. Pronto. Isso aí, de acordo com a teoria de Halsted, vai dizer que aqueles anticorpos que você tinha da infecção passada, ao invés de facilitar, ao invés de eles já estarem lá uma quantidade suficiente no sangue, ao invés de eles facilitarem a destruição daquele vírus, ele vai facilitar a penetração dentro das células, dentro dos macrófagos. Isso aí vai fazer o quê? Uma viremia muito mais acentuada, uma produção de citocinas muito mais acentuada, tempestade de fator de necrose tumoral, de interleucinas, fazendo que você fique com febre alta, fazendo com que você tenha um aumento da sua permeabilidade vascular, com que o seu endotélio se torne lesado difusamente, fazendo com que extravase tanto proteínas osmóticas como a albumina e, seguindo essas proteínas, o plasma, causando o extravasamento plasmático, que vai dar essa caracterização de dengue hemorrágica, que hoje, a OMS em 2014, ela reformulou essas classificações. Não se chama mais dengue clássica e dengue hemorrágica. A gente vai chamar de dengue, dengue com sinais de alarme e dengue grave. E o que acontece? Falei para vocês sobre essa teoria de Halsted, mas tem esse carinha aqui, o Rosen, que ele diz que cepas mais virulentas provocam casos mais graves. Ah, então é por isso que teve aquela pessoa lá, eu conheci um senhor que ele teve um caso de dengue grave e aí foi a primeira vez que ele se infectou. Como é que o Halsted ia explicar isso? Não, ele não tem como, mas o Rosen diz isso. Somado a Halsted, Rosen e várias outras teorias, vários outros fatores, como idade, sexo, etc., a gente tem uma teoria multicausal para explicar esses casos mais graves. Quanto à clínica, falei para vocês que vai ter uma mialgia importante por conta da replicação viral no músculo esquelético, uma dor retroorbitária, vai ter uma febre. A febre costuma ser o primeiro sintoma a aparecer. E aquela febre de início súbito, de início abrupto. Vai ser aquela febre que vai ser uma febre alta, 39, 40 graus, até ainda maior, que vai ser acompanhada com essas manchas vermelhinhas aqui. O que são as manchas vermelhas? É uma manifestação cutânea. Essa manifestação cutânea seria um rash maculopapular eritematoso. O que é que seria isso? Macular significa que tem uma mancha, uma pequena mancha com alteração de cor. Papular, pois há uma alteração de relevo. E eritematosa, por quê? Eritematosa é devido à questão da vasodilatação provocada por inflamação. Essa vasodilatação vai dar uma característica avermelhada. E quando você apertar, vai sumir, porque se é uma vasodilatação, no momento que você comprime os vasos, o sangue vai sair dali. Então, vai deixar por um pouco tempo, dessa maneira aqui. E esse mesmo rash maculopapular eritematoso, esse exantema, é característico também de outras arboviroses, como a zika. E o que é que acontece? Além desses sintomas, a gente pode apresentar algumas manifestações hemorrágicas. Vai dizer que é uma dengue grave? Não. É uma manifestação leve, uma gengivorragia, um sangramento nasal, às vezes até mesmo algum sangramento intestinal ainda não necessariamente vai ser considerado como uma dengue grave, mas vocês têm que ficar atentos, pois isso significa que está havendo extravasamento plasmático, vai ter uma fragilidade capilar ali. E claro, isso aí vai acontecer num período de 2 a 7 dias. A partir do momento em que a febre começar a descer, eu estou melhorando, não necessariamente. Você pode estar progredindo para uma dengue grave. Mas como é que você vai saber? Você vai ter os sinais de alarme. Esses sinais, eles já são os primeiros indícios da fragilidade capilar.
vai ser uma dor abdominal intensa, seja ela contínua ou a palpação. Vai ter vômitos persistentes, um sangramento de mucosa, acúmulo de líquidos. Esses líquidos vão se acumular onde? Cavidade peritoneal com ascite, na pleura com um derrame pleural, no pericárdio com um derrame pericárdico. E, bem, se tem plasma extravasando, o que é que vai ficar no vaso? Vão ficar os elementos figurados. Se você mantém a quantidade de elementos figurados e diminui a quantidade de plasma, você vai ter um aumento progressivo do hematócrito. E por conta desse extravasamento, por conta desse fenômeno de diminuição do plasma, tu vai ter uma hipotensão postural, ou lipotímia, que vai ser... Vocês todos já devem ter sentido. Vocês estão aqui sentados ou deitados por um bom tempo, se levantam, visão escurece. Vocês ficam assim, se segurar em algum canto para ver se não cai. Você normalmente pode ter isso aí, mas no caso da dengue, tu vai ter isso ainda mais grave. Tu vai ter a lipotímia. Tá. Então, se isso progredir, se você não for reidratado da maneira adequada, você pode progredir para uma dengue grave. Você pode chegar a um nível de hipovolemia tão grande que vai levar a um choque, que tenham como características o pulso fraco, uma pele pálida, fria, úmida. Você vai estar com um desconforto respiratório, você vai estar confuso mentalmente, vão ter alterações neurológicas. E o choque é uma coisa muito grave, pois pode levar ao óbito muito rapidamente. Então, dessa maneira, os cuidados com um paciente desses devem ser redobrados, triplicados, quadruplicados. Você tem que ter muito cuidado com um paciente desse, porque, além do choque, ele pode ter hemorragias graves, hemorragias intestinais. Ele pode também ter um comprometimento orgânico. Podem ter alterações cardíacas, podem ter alterações neurológicas. E essas alterações neurológicas, por exemplo, podem não ser mais já da dengue grave por si só. É aquele paciente que já está começando a melhorar, que o líquido já está começando a retornar para os vasos, mas você ainda está com aquela hidratação intensa. E aí o paciente vai começar a apresentar sintomas de hiperidratação, dando danos neurológicos, danos renais. E a prova do laço. Eu falei para vocês que os pacientes costumam, não necessariamente, apresentar o rash, o exantema. Mas o exantema eritematoso seria a mesma coisa disso aqui? Não. Isso aqui se chamam petequias. E, diferentemente do eritema, o eritema sendo uma vasodilatação, a petequia é uma manifestação hemorrágica mesmo. Ela pode já estar presente a partir de uma dengue com sinais de alarme, mas na dengue grave, com certeza, muito provavelmente, estará presente. Dará uma prova do laço positivo. Essas petequias resultam do próprio extravasamento plasmático. A partir do momento que o sangue sai dos vasos, ele vai estar lá. Se você pressionar essas lesões, elas não vão desaparecer, porque você não vai fazer com que o sangue volte para o vaso. E na prova do laço, você insufla o manguito até a pressão média entre a sistólica e a diastólica e mantém lá por uns 3 minutinhos. Depois disso, desinsufla, espera uns 2 minutinhos que começam a aparecer essas manchas, essas petequias. Você desenha esse quadradinho aqui, lado de 2,5 centímetros, já tem até uma reguinha que tem já esse quadrado bem definido para facilitar, você não ter que desenhar no paciente. Se você contar 20 petequias ou mais, no adulto, já é considerado como uma prova de laço positivo, que vai estar relacionado com uma dengue mais grave, com uma fragilidade capilar. Quanto ao diagnóstico laboratorial, a gente vai ter máquia lisa, captura de IgM por imunoensaio, representando os testes sorológicos para a dengue. Mas em relação aos testes virológicos, a gente teria um PCR de transcriptase reversa. Esse PCR é de transcriptase reversa, pois a dengue é um vírus de RNA. Pode ocorrer isolamento viral, utilizando imunohistoquímica. E teste de captura de antígeno NS1. Isso é importante. A produção de anticorpos, muitas vezes pelos linfócitos B, ela vai ocorrer contra, principalmente, proteínas estruturais, como a proteína E ou proteína NS1. E essa proteína ela pode ser tanto identificada a partir de um imunoensaio, pela ELISA, quanto pela imunocromatografia. E dessa maneira, essa imunocromatografia ela é utilizada como teste rápido para a dengue. A imunohistoquímica ela pode ser utilizada, mas é mais comum uma questão de necrópsia, já para analisar os órgãos do paciente. Não vai ser muito útil para diagnosticar para o tratamento.
Quanto ao diagnóstico diferencial, eu não vou me adentrar ainda no diagnóstico diferencial entre dengue e zika, porque eu ainda vou falar de zika, então é melhor deixar para depois. Mas, lembrando aqui, uma síndrome febril. Eu estou aqui com uma febre, eu vou começar a pensar, sei lá, em qualquer infecção. Uma infecção pode dar isso, uma infecção para influenza, uma enterovirose, mas, poxa, poderia ser um diagnóstico diferencial. Uma síndrome exantemática febril, vai pensar lá, talvez, eu estou aqui com um rash, sarampo, escarlatina. Na síndrome hemorrágica febril, a gente vai pensar no hantavirose. A hantavirose, ela está dentro da família, de uma das famílias de arbovírus, mas como não é transmitida por um artrópode, não é considerado um arbovírus. Tem essa discrepância. Apesar de existirem muitas espécies pertencentes às mesmas famílias, elas não vão ser consideradas por não haver transmissão por artrópode. Podendo também ter uma febre amarela, como diagnóstico diferencial, uma febre amarela mais grave. A síndrome neurolosa abdominal pode não necessariamente ser por um caso infeccioso, uma obstrução intestinal pode dar isso. Quanto à síndrome do choque, vocês tentem lembrar do choque séptico, a sepse, para diferenciar com o choque hipovolêmico, causado pela dengue. Tá. Terapêutica. Na terapêutica, vocês tiveram uma aula de antimicrobianos, eu estou certo? Então, para dengue, a gente vai usar antibiótico? Não, né? Não é bactéria? É um vírus, tá certo. Então, aqui a gente não vai ter nenhum antiviral específico para dengue. A gente vai ter só um tratamento de suporte, um tratamento com alívio sintomático. Você vai ter cuidado com a hidratação do paciente, de acordo com essas classificações aqui que eu já vou falar, mas você pode utilizar antieméticos, caso o paciente esteja apresentando vômitos, antipruriginose, caso aquele rash seja puririginoso, porque muitas vezes ele não é. Você pode utilizar também a questão dos antitérmicos, muito cuidado para não utilizar anti-inflamatórios não esteroidais, como ibuprofeno, nimesulida, diclofenaco, e nem AS. Por favor, porque se o paciente já é propenso a ter uma fragilidade capilar, se você utilizar algum desses medicamentos, ou sei lá, um antiagregante plaquetário, é pedir para o paciente evoluir para uma dengue grave. Não façam isso. Então, dipirona, paracetamol. Na verdade, toda vez que eu começo a sentir febre, eu nem penso. Eu vou direto para um paracetamol para evitar de estar com alguma doença, como a dengue, que possa causar uma complicação hemorrágica. Então, paracetamol. Mas muitas vezes acaba não sendo efetivo para baixar a febre da dengue. Mas e aí? Como é que vai ser o encaminhamento desses pacientes? Ele pode ser de um grupo A. É aquela dengue normal, sem sinais de alarme, não tem nenhum risco social, não tem nenhuma comorbidade, não tem diabetes, não é um idoso. Então, um acompanhamento ambulatorial. Mas caso ele já tenha algum tipo de risco, caso ele tenha alguma comorbidade que possa descompensar, você já coloca ele ali no leito de observação por algum tempo, só até uma reavaliação, só para ter certeza que ele não vai piorar. Mas aí, de repente, você percebe que ele começa a apresentar uns sinais de alarme. Aí não, grupo C. Ele vai estar apresentando lá um vômito, uma hepatomegalia, maior que 2 centímetros, dessa maneira, abaixo do rebozo cortical, um sangramento de mucosa. Aí você já vai começar a tomar cuidado. Você já vai colocar ele no leito de internação e estabilizar ele. Aí, nesse momento, você já vai realmente estar pensando em hidratação venosa. O paciente, às vezes, vai estar em uma condição já quase para evoluir para uma dengue grave, então você tem que ter muito cuidado com a hidratação. E já uma dengue grave, o paciente está lá, começando a apresentar os sinais de choque, já está em choque. Então, você não vai pensar, tome aqui, meu filho, tome aqui esse soro de reidratação oral, esse soro caseiro. Não, você vai levar ele para um leito de emergência. Porque você tem que monitorar ele muito bem. Você tem que fazer um acompanhamento correto para evitar que esse paciente evolua para o óbito. E a profilaxia. Uma vez eu tive que dar essa aula antes, para a Liga, mas eu falei sobre questão de controle de vetor por biologia molecular. Eu posso falar hoje sobre vacina, que está tendo já isso, mas para que eu vou falar disso? Se a medida mais importante é isso aqui. Se a medida mais importante vem de cada um de vocês. Vocês têm que estar cientes de que a melhor prevenção contra uma arbovirose não é outra. É se proteger contra os focos do mosquito. É você fazer todas aquelas medidas que vocês estão cansados de escutar, de não deixar baldes, tonéis abertos, permitindo chuva acumular água, aqueles pneus que estão lá encostados. É para se conscientizar disso, que não importa que, mas fulano de tal não está fazendo. Então vá lá e diga, senhor, isso aí,
Lembra daquele caso de dengue, de chikungunya que teve ali mês passado? Isso pode acontecer com o senhor. Bora se cuidar? Então, esse é o mais importante. A profilaxia mais importante é essa. Alguma pergunta de dengue? Eu estou falando muito rápido. Tudo bem. Sobre a zika. A zika, assim como a dengue, é um flavivírus, é um vírus de RNA, de senso positivo, de fita simples, mas é apenas um sorotipo. Aí vocês vão pensar, então não pode ter aquela mesma coisa da reinfecção por outro sorotipo, dando um caso mais grave. Poderia ser assim. Mas esse rapaz aqui, o Tino, ele me enviou uma reportagem fresquinha, viu? Esse é um curso de introdução, mas com notícias atualizadas. Agora, dia 30, saiu na revista Science, dizendo que uma infecção pregressa por dengue, por febre do Nilo Ocidental, que são também flavivírus, pode dar uma zika mais grave. E assim, por quê? Da mesma maneira que um sorotipo de dengue para o outro tem umas pequenas variações, vai ter também variações da zika para a dengue, mas não impedindo que um anticorpo da dengue possa confundir o vírus, dizer, não, esse aqui é um vírus de dengue, mas na verdade é de zika, e vai facilitar a penetração do vírus dentro também dos macrófagos, das células. Então, dá um caso ainda mais grave de zika. É possível. Quanto à transmissão, também a transmissão vetorial, com Aedes aegypti, Aedes albopictus. A gente já tem o caso confirmado de vertical, pois muitos bebês com microcefalia tiveram testagens confirmadas para zika. Transfusão sanguínea, já foram relatados casos, já tem, obviamente, tem a presença do vírus no sangue. E quanto à transmissão sexual, existiram relatos que disseram que isso acontece. Já foi encontrado, inclusive, detectado o RNA viral lá no sêmen. Então, é muito possível que esteja ocorrendo, sim, essa transmissão sexual. Então, muito cuidado. E amamentação. O que acontece é que já foi identificado o RNA viral também no leite materno, mas não existiu nenhum caso relatado de transmissão por esse meio. Então, na dúvida, bem, o leite materno tem qualidades excelentes, é indicado totalmente para a amamentação do filho até quanto tempo? Mínimo 6 meses. Mas porque tem propriedades importantíssimos para o desenvolvimento. Então, assim, na dúvida, os benefícios do leite materno superam qualquer risco de infecção por zika. Manter a amamentação. A zika foi descoberta lá pelos idos de 1952, na floresta de Zika, na Uganda, mais ou menos por aqui. E começou por lá. Lá não tem tanto caso assim de... não tem muitos casos em seres humanos, é mais o ciclo silvestre mesmo, é mais com os animais, com os primatas. E foi se disseminando. Passando por aqui... Em 2007, nessa região por aqui, na Micronésia, teve epidemia. A população não é tão grande, tá tudo bem, realmente é um país insular, mas 70% da população é estimado que eles foram infectados pelo Zika. É muita gente, 70%, pensem aí. Imagine se isso acontecesse no Brasil. E pode estar acontecendo. Na Polinésia Francesa, 2013 e 2014, já por aqui, que é a Polinésia Francesa, que é a Ilha de Páscoa, então vocês estão vendo que tem esse trajetozinho. É uma das teorias sobre a progressão da Zika, por onde foi que veio a Zika. E a Polinésia Francesa, em 2013 e 2014, também com um surto acentuadíssimo. E aí, em 2015, começaram a aparecer aqueles casos ali por Pernambuco, pela Bahia, bebês com microcefalia, está aumentando muito o número, o que é que está acontecendo? Zika vírus. Caramba, nova arbovirose. Chikungunya. Está acontecendo tudo. Em 2015, a estimativa foi de 1 milhão de infectados. Pensem aí nas complicações que isso podem ter acarretado para muitas famílias, que tiveram muitos bebês nascendo com microcefalia. Quanto à clínica, vai ter aquele mesmo rash, máculo, papular e tematoso. Vai ter aquela manifestação cutânea. Qual é a diferença? Não tem muita diferença, não. O que acontece é que na zika costuma ser pruriginoso, costuma coçar. E costuma coçar muito. Vai querer dizer que em todos os casos vai ser assim? Não.
Até porque, se você parar para pensar, na Zika, só 20% dos casos são sintomáticos. Então, espera aí, quer dizer então que eu posso ter sido infectado, mas eu não estou demonstrando sintomas? Sim. Tanto é que o número de pessoas infectadas pode ser muito maior. Mas, caso vocês estejam com um quadro assintomático, isso é bom pela simples razão de que, a partir do momento que vocês forem infectados, vocês não vão poder ser reinfectados, porque é apenas um sorotipo. Além desse rash, vai ter febre, dor de cabeça, vão poder ocorrer vômitos, já foi relatado presença de sangue no esperma, também corroborando com aquela questão da presença do RNA viral no sêmen, com a transmissão sexual. E sintomas como dor de garganta e tosse, sintomas mais inespecíficos mesmo, com vômitos, com diarreia, enfim. Também, outro achado importante, que vai auxiliar muito no diagnóstico diferencial, seria isso aqui. Isso aqui seria uma hiperemia conjuntival não pruriginosa, não purulenta. É uma conjuntivite sem produção de pus que não vai coçar. Só isso. Síndrome de Guillain-Barré. Vocês também devem estar escutando muito isso. Microcefalia, síndrome de Guillain-Barré. Muito ainda não se sabe sobre esse acometimento neurológico. Mas a associação após infecções virais, após infecções bacterianas, é muito grande. Já foi afirmado que dengue, chikungunya, febre nilo-ocidental podem causar isso aí. Mas é confirmado com a Zika. Tanto que, se você achar um caso lá de dengue com Guillain-Barré, faz ali um relato de caso. Mas, enfim, síndrome de Guillain-Barré. O que é que vai acontecer? Os anticorpos, é uma doença autoimune, os anticorpos do corpo irão destruir a bainha de mielina dos nervos periféricos. Isso aí, a bainha de mielina serve para a questão da aumentar a velocidade de condução do impulso nervoso. Então, se você vai destruir aquela bainha de mielina, vai dificultar a condução, vai provocar uma fraqueza, vai provocar uma paralisia até dos músculos. E isso é dito progressivo, distalmente, até a região mais central. Você vai começar a sentir lá a sua perna, não sentir mais sua perna, vai começar a não conseguir mais mexer ela direito, e aí vai subindo, vai subindo, vai subindo. Pode chegar, inclusive, até a cabeça. Mas o que acontece? Dependendo da gravidade, se realmente for uma paralisia total, no momento que chegar bem por aqui, você pode morrer. Vai atingir os nervos que vão inervar motoramente os músculos respiratórios, você pode ir a óbito. Quanto à síndrome congênita do Zika, seria um conjunto de sinais e sintomas associados com a infecção da gestante, principalmente durante o primeiro trimestre, pois durante o primeiro trimestre é o período mais sensível, período com maior facilidade da infecção atingir o bebê, ter alguma manifestação realmente importante congênita no primeiro trimestre. Com Zika não vai ser diferente, manifestando a microcefalia por meio de calcificações cerebrais, com a diminuição do tamanho do encéfalo, vai ter comprometimento cognitivo, vai ter comprometimento motor, você vai ter uma dilatação do ventrículo, vai ter um acúmulo de líquidos ali na região do encéfalo, vai ter também essa condição aqui que seria a artrogripose. Na artrogripose vai ocorrer contraturas de algumas articulações, como do punho, dos pés, vai dar esse tipo de deformação, mas que dá para corrigir, pelo menos em parte, se for tratado logo, e ocasionar problemas auditivos, problemas oculares, enfim. Sobre a clínica, era isso que eu tinha para falar para vocês. Quanto ao diagnóstico, a gente pode utilizar isso aqui. A gente pode utilizar isolamento viral e transcriptase reversa, PCR de transcriptase reversa, no sangue, ambos até o 5º dia. O vírus acaba permanecendo mais tempo na urina, então até o 15º dia a gente ainda vai poder identificar esse vírus pela transcriptase reversa. E a sorologia. O IgM vai estar lá subindo ali a partir da primeira semana, se mantendo no pico até a 12ª, e aí cai. Já o IgG, após o 12º dia, você vai lá, tenta identificar e vai se manter lá por muito tempo, porque é o anticorpo de memória. É o anticorpo que vai lhe prover a imunidade contra o Zika por muitos anos. Diagnóstico diferencial. Pronto. Com tudo que eu falei aqui sobre dengue e Zika, se você chegar aqui com um paciente apresentando uma febre alta,
Um exantema, vamos colocar aqui um exantema para dificultar. Um exantema, mialgia, mas você está vendo ali que ele já está com sinais de alarme, ele já está evoluindo ali para um choque, o que é que você vai pensar? Ah, não vou pensar em zika. Ele está lá com uma plaquetopenia, ele está lá com um aumento do hematócrito. Você vai pensar em dengue. Mas se o paciente estiver lá com um racho muito intenso, com muita coceira, tem uma conjuntivite, tem uma febre assim baixa, ali, uns 38 graus, 38,5, você vai pensar em zika. Terapêutica. Como eu falei para vocês, a gente não vai ter um tratamento antiviral para dengue e muito menos para zika, que é uma coisa ainda muito mais recente, vamos dizer assim, que veio à tona como de importância na saúde pública. Então, remédios de alívio sintomático, um antipruriginoso nesse caso acho que seria ideal, porque na zika com essa coceira, que a maior parte dos casos vai ter, então tratar ali para o paciente parar de ter aquela queixa. Antitérmico também, antiemético se ocorrer, mas somente se. Descansar é importante e a hidratação. Para qualquer situação que você tiver, a hidratação é importante, até porque, como a gente está hoje, nessas correrias, de lá para cá, vocês vindo aqui para ver um curso, depois vão para o curso de inglês de vocês, depois vão ter que assistir aula não sei aonde, vamos parar um pouquinho e beber água. Se vocês estiverem doentes, repousem e bebam ainda mais água. E a profilaxia, como eu falei, o mais importante é que vocês cuidem de vocês, de onde vocês moram e dos seus arredores. Conscientizar as pessoas disso, porque não basta só chegar e dizer para a pessoa, você tem que mostrar que aquilo realmente vai ser efetivo. E é mais ou menos isso. Essas aqui são as minhas referências. Aqui, essas pessoas aqui, eu quero cuidar delas, então eu não vou deixar a dengue entrar aqui. Obrigado, pessoal. E agora eu vou passar a palavra aqui para o Tino Marques. Bom dia. Vou falar sobre chikungunya e febre amarela. São doenças que estão muito em alta, vocês devem ter estado falar bastante sobre febre amarela, né? Final do ano passado. Esse ano, aqui no nosso estado, chikungunya está explodindo. Então, são doenças bem importantes e não tem como falar dessas arboviroses sem falar de epidemiologia. Então, a gente vai falar de epidemiologia bastante aqui. Só repetindo aquilo que o Gustavo já tinha comentado, aqui, ó, a chikungunya é um arbovírus da família Togaviridae e do gênero Alphavírus. Só lembrando que arbovírus não é uma classificação anatômica, ou seja, não é classe, não é ordem, não é família, não é gênero, nada disso. É só um termo popular da comunidade científica para demonstrar esses vírus que são transmitidos por artrópodes hematófagos. Tudo bem? Então, a chikungunya aqui está fazendo parte da família Togaviridae e do gênero Alphavírus, enquanto a febre amarela está aqui com a dengue e com a zika, fazendo parte da família Flaviviridae e do gênero Flavivírus. É importante a gente conhecer as outras arboviroses que estão localizadas nesse meio, porque normalmente quando eu vou atrás da sorologia, eu encontro muitas reações cruzadas. Então, quando eu vou atrás da sorologia da chikungunya, eu encontro reações, por exemplo, com os anticorpos do maiaro. Entendeu? Então, conhecer essas relações, a proximidade entre os arbovírus é interessante no diagnóstico. E assim, a gente tem a ideia de sempre começar a falar por chikungunya, né? Já falou dengue, zika e a tríade normalmente é dengue, zika e chikungunya. Só que vou deixar para falar no final, para fechar com um quadro diagnóstico diferencial disso. E vou falar de febre amarela, que é uma arbovirose que a gente não tem tanto contato, ou então que a gente desconhece mais. Então, assim, a introdução. A febre amarela é uma doença que está em expansão. Só deixa eu voltar aqui. A chikungunya, a gente vê ali a distribuição geográfica, ela está África e Ásia, e a febre amarela, África e América do Sul. Isso aqui está mudando, certo? A gente vai ver, por exemplo, que chikungunya está na América do Sul, na verdade, nas Américas como um todo, e febre amarela está mais restrita ainda à África e América do Sul, mas isso está mudando. Principalmente devido à questão de Copa, por exemplo, ou então desses transportes, a mobilidade hoje em dia é muito fácil. Então, a possibilidade de haver uma expansão dessa doença também é muito fácil. Então, assim, febre amarela é uma doença que está em expansão e, normalmente, a febre amarela, na maioria das vezes, ela é assintomática ou então apresenta-se de forma leve. Então, cerca de 20% das pessoas que forem infectadas pelo vírus vão ter manifestações moderadas a grave, mas 50% das pessoas são assintomáticas e 20% a 30% das pessoas
apresentam forma leve da doença, ou seja, uma pequena icterícia, uma febre, um mal-estar, mas isso eu vou comentar mais adiante. E a gente vê aqui que a febre amarela recebe outros nomes, tifo icteroide, tifo amaril, mal de Sião, vômito negro, só que são nomes mais desconhecidos, né? Normalmente a gente conhece por febre amarela. E assim, o histórico. A febre amarela ela existe desde o século XVI. Então, a gente viu que ela está ali na África e na América do Sul. Então, ela chegou aqui no Brasil, provavelmente pelo tráfico negreiro, e desde 1692 já existem relatos de surtos na Bahia. Então, você nota aí que, diferente de algumas arboviroses, é uma arbovirose bem antiga. Por exemplo, chikungunya foi ser identificado em 1952, como eu vou comentar. Então, você nota aí que é uma arbovirose bem antiga. 1850 a 1902, pegando ali o período do Segundo Reinado, para quem ainda lembra aí de história, né? Eu tive, todos os anos, de 1850 até 1902, todos os anos eu tive casos de febre amarela, ou seja, você nota aí que o Brasil já passou por um período da sua existência, apresentando surtos repetidos de febre amarela, exceto nesses 3 anos aqui, ó, 1865, 66, 67. 1900, esse pesquisador Finlay, ele confirmou o modo de transmissão. Por que é importante a gente confirmar o modo de transmissão? Porque a partir do momento em que eu conheço a doença e conheço o modo de transmissão, eu vou poder combater essa doença. Então, assim, se eu sei que a doença é transmitida pelo mosquito, eu vou tentar combater esse mosquito. Atualmente, a gente tenta fazer essa profilaxia com base das vacinas. Febre amarela, por ser uma arbovirose muito antiga, eu já tenho o desenvolvimento de vacina. Mas, por exemplo, zika, dengue, chikungunya, a gente ainda não tem o desenvolvimento dessa vacina. Em 1901, entanto, Emílio Ribas começou uma campanha preventiva no combate da febre amarela. Ou seja, você vê que 1 ano depois da confirmação do modo de transmissão, o Brasil já começou a combater esse tipo de vetor. Em 1903, Oswaldo Cruz, aqui, que é um médico sanitarista muito importante, também começou essas medidas de saneamento, tentando diminuir o controle, tentando diminuir esse vetor, né, controle de vetores. Em 1923, o Oswaldo Cruz continuou com essas campanhas. Em 1942, no estado do Acre, eu tive a última epidemia urbana. Eu vou falar disso na febre amarela, porque é importante a gente entender que existe tanto o ciclo silvestre como o ciclo urbano. Hoje em dia, o que a gente tem no Brasil é ciclo silvestre, certo? Então, assim, a gente vai ver que no ciclo urbano eu tenho a participação muito grande do Aedes aegypti, e no ciclo silvestre eu tenho a participação do Aemagogos, ou Aemagogos, que é outro tipo de mosquito que faz essa transmissão. Então, conhecer e saber que no Brasil a gente não tem mais ciclo urbano é importante, porque apesar da gente não ter ciclo urbano, a gente tem uma grande quantidade de vetores. Então, a gente tem um prato cheio aí para o desenvolvimento e para o aparecimento dessa doença na zona urbana. Em 1950, eu tive essa conferência aqui que diz que erradicou o vetor. Tudo bem, na época eu posso ter até erradicado, né? Mas hoje em dia a gente sabe que está longe disso. E nos dias atuais a gente tem esses surtos de febre amarela, que são muito comuns na região amazônica e no Planalto Central. Aqui é uma série histórica desde 1980 até 2016, que mostram os números de casos de febre amarela. Todos esses casos aqui causados por ciclo silvestre. Não esqueça, desde 1942 a gente não tem mais ciclo urbano, não tem mais febre amarela de origem urbana, na zona urbana. Então a gente nota aqui que é uma doença que sempre esteve presente. Só em 2012 aqui eu não tive nenhum caso da doença, mas ela sempre esteve presente. E a gente nota também que esse traçado aqui preto significa a taxa de mortalidade. Então, você vê que a taxa de mortalidade da doença também varia consideravelmente. Existe uma média dessa taxa de mortalidade que é 50%, 51,8%. Mas você percebe aqui que é uma doença que é bem presente e que existiram anos em que essa taxa de mortalidade chegou a 100%, mas existiram anos também em que essa taxa de mortalidade chegou a 0%. Então, é muito difícil você imaginar, naquele ano, qual vai ser a taxa de mortalidade, mas é importante saber que ela está presente e que, normalmente, ela acontece ali na zona rural. Outro gráfico muito importante é esse aqui. A gente escutou muito falar no jornal dos casos de febre amarela em macacos, em primatas não humanos. E, normalmente, os primatas não humanos, eles servem de aviso para a possibilidade de um surto epidêmico, tanto na zona rural como na zona urbana. Então, você conhecer a epizootia é o que equivale no mundo animal à nossa epidemia, certo? Então, você entender por que os macacos de uma região estão morrendo, por que eles estão aparecendo mortos. Eu vou ter que investigar só casos em humanos? Não, é claro que eu preciso ter um controle, ter essa vigilância epidemiológica, porque normalmente os macacos apresentam uma capacidade de disseminação da doença muito grande. Então, o fato de os macacos estarem infectados e não terem uma residência como a gente tem, né? Normalmente a gente vai, trabalha, estuda em algum local e volta para o nosso lar. Então, a nossa capacidade de disseminação é muito pequena. Agora, no meio silvestre, na zona rural, esses macacos eles ficam circulando e a doença ela pode tomar uma dimensão altíssima. E você nota nesse gráfico aqui que normalmente os surtos epidêmicos eles são precedidos por os surtos de epizootia.
Então, você entender que os macacos estão morrendo, por que eles estão morrendo, é você entender também e prevenir, por exemplo, um surto de febre amarela naquela região. Você nota que, por exemplo, em 2015, eu tive esses casos aqui em macacos e depois tive esses 2 casos aqui em humanos. Em 2016, eu tive esses casos aqui. No final do ano, eu tive aqueles casos muito grandes de morte em primatas não humanos que estavam sendo relatados em parques de Minas Gerais e outros estados. E aqui, essa região mais escura aqui, esse cinza mais escuro, é a área de recomendação de vacina, que é justamente a área em que você tem acesso à doença, digamos assim. A possibilidade de ser infectado nessa área é maior do que, por exemplo, no estado do Ceará, Rio Grande do Norte. Então, somente nessa região cinza escura aqui é a área de recomendação de vacina. O Ministério da Saúde está sempre atualizando esse gráfico aqui. Então, por exemplo, no final do ano passado, início desse ano, ele incluiu também uma porção aqui do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, que estavam tendo surtos naquela região, mas normalmente segue esse padrão aqui. E você nota, como eu tinha falado, que existe a região amazônica, como os casos aqui em seres humanos, e a região aqui centro-oeste, sudeste, né, muito prevalente no aparecimento de febre amarela. Então, outra coisa que os infectologistas estavam recomendando é que, apesar de você não estar na área de recomendação, você não precisa tomar vacina. Porque, possivelmente, os efeitos colaterais causados pela vacina vão ser muito mais graves, ou então eu vou demandar uma atenção da saúde muito maior àquele efeito colateral do que a possibilidade de você ser infectado pelo vírus da febre amarela, certo? Então, apesar desses surtos aí, você não precisa sair correndo para um posto de saúde, nem atrás dessa vacina. Ainda não. Pode ser que seja necessário daqui a algum tempo. E assim, a etiologia, a gente tinha falado já que é um vírus que pertence à família Flaviviridae, do gênero Flavivírus. É um vírus que apresenta material genético de RNA e ele entra na sua célula a partir dessa proteína E viral. É uma proteína que está lá localizada no capsídeo viral e que se encaixa no receptor na célula e vai começar a partir daí a sua patogenia. E esse aqui são os mosquitos que eu tinha comentado. Esse aqui do lado esquerdo é o Aedes aegypti e esse aqui do lado direito é esse Haemococcus jantinomes, que, na verdade, eu preciso me preocupar mais com o gênero, porque existem vários tipos de Haemococcus. Hoje em dia, a gente tem esse ciclo silvestre, a gente não tem mais o ciclo urbano. Mas, devido à manutenção desses criadouros do mosquito, é muito importante saber que existe uma quantidade muito grande de vetor. Então, se por acaso alguém da zona rural, que está infectada e que é assintomática, for para a zona urbana, eu tenho aí um prato cheio para o desenvolvimento dessa doença. Então, o ciclo silvestre, que é o que existe, acontece como hospedeiro os primatas não humanos, ou seja, tem os macaquinhos aqui, participando desse ciclo. É uma doença que apresenta alta taxa de mortalidade. Então, você tinha visto lá no gráfico que, normalmente, a doença, por exemplo, está na proporção de 3:1. Claro que existem outros fatores, né? Por exemplo, o ser humano vai ter uma assistência médica, então a doença não vai se tornar muito grave. Mas é uma doença de alta mortalidade no mundo dos primatas não humanos. Então, quando você começa a ver que os macacos estão morrendo, é importante você investigar a causa dessa morte para prevenir o aparecimento de um surto na zona rural e esse surto na zona rural vem a surgir na zona urbana também. Então, os primatas eles funcionam como amplificadores e disseminadores. Eles não têm uma casa. Eles têm, evidentemente, um nicho ali, a sua comunidade, mas eles estão espalhados pela zona rural. Então, há a possibilidade muito grande daquela doença atingir um grande número de localidades. E o vetor da febre amarela silvestre é esse mosquito aqui, o Haemococcus. E aqui é o ciclo urbano. Lembrar que no ciclo urbano a gente não tem mais no Brasil, né? Pelo menos desde 1942, pode ser que venha a surgir. E ele está relacionado justamente ao Aedes aegypti. Então, daqui a pouco a gente vai comentar que o problema está justamente nos casos assintomáticos ou então no período de incubação intrínseca. Ou seja, se o indivíduo, por exemplo, é da zona rural, foi picado pelo mosquito e é um assintomático e ele vai para a cidade, por exemplo, ou então ele foi fazer uma excursão lá, o fato dele ser assintomático não significa dizer que ele não está infectado. Então, ele sendo assintomático, ele é um potencial transmissor, ele está sendo hospedeiro, reservatório daquele vírus, para que o Aedes aegypti na cidade pique ele e aí comece um surto epidêmico. Então, a gente percebe aqui que o período de incubação extrínseca significa no vetor. Ele é de 7 a 11 dias, ou seja, como o Gustavo tinha comentado. Não é que o mosquito vai picar uma pessoa agora, se logo depois ela picar você, você não vai ser infectado. Existe um tempo aí, que é justamente 7 a 11 dias, em que esse sangue vai passar para o trato gastrointestinal, vai se disseminar no corpo até chegar na glândula salivar do mosquito. A partir do momento em que ele está presente na glândula salivar, é que ele vai ser transmitido para outro ser humano a partir de uma picada.
E o período de incubação intrínseca é justamente o período de incubação no homem, é de 3 a 6 dias. Então, se você foi picado hoje, não é hoje à noite, nem amanhã de manhã que você vai ter o aparecimento de sintomas. Eu tenho também um período até que esse vírus se instale, e aí eu vou começar os sintomas normalmente com 3 a 6 dias. E tem um período de viremia, como o nome já diz, é o período em que o vírus está no meu sangue, que vai de 2 dias antes do aparecimento dos sintomas até 3 a 5 dias após o aparecimento de sintomas. Esse período de viremia é importante porque o Gustavo já tinha falado do exame do diagnóstico virológico, do PCR, né, o tal do PCR. O PCR, eu vou encontrar o material genético desse vírus no meu sangue. Só que eu só vou encontrar o material genético desse vírus no meu sangue se eu estiver no período de viremia. Então, se eu passei do período de viremia e eu fizer esse exame, provavelmente eu não vou mais encontrar. Então, é importante você conhecer a história do paciente, a partir de que momento ele apresentou os sintomas, para eu saber quais exames eu vou pedir para poder realizar meu diagnóstico. E existe esse viés aqui da transmissão transovariana. Não é a mais comum, mas assim, as mães, as fêmeas, no caso, podem passar para os filhotes esse vírus, mantendo, né, a presença desse vírus em circulação. Mesmo que não tenha um indivíduo infectado, eu posso ter a presença e a manutenção desse vírus por essa transmissão transovariana. E assim, aqui está o problema. O problema está nessa migração. Vamos dizer que esse indivíduo aqui foi fazer uma excursão na mata, porque ele gosta muito de aventura, e aí ele chegou lá e foi picado por esse mosquito, a Haemophilus, que tinha picado um macaco infectado. Certo? E aí, esse indivíduo vai ter um espectro clínico. Pode ser que ele tenha sintomas 3 a 6 dias após essa picada, mas pode ser que ele seja um indivíduo assintomático. E o problema está quando ele é um indivíduo assintomático. Porque, sendo ele assintomático, ele vai achar que está tudo bem, fez a excursão dele, voltou para a cidade, e ao voltar para a cidade, ele encontra aqui uma cidade cheia de Aedes aegypti, uma cidade cheia em criadouros do mosquito. Então, o fato dele chegar infectado, no período de viremia, apresentando aí uma quantidade de mosquitos muito grande, leva à possibilidade de uma epidemia também. Então, esse Aedes aegypti vai picar esse indivíduo, vai ter o período de incubação extrínseca, né, que é ali 10 dias mais ou menos, e vai picar outro indivíduo. Então, o nosso medo, o medo dos epidemiologistas, o medo dos infectologistas é nessa transição aqui. Então, por mais que não seja, entre aspas, tão preocupante o aparecimento da febre amarela na zona rural, mas é sempre muito importante a gente conter essa doença, visto que o controle de vetores na cidade ainda é muito defasado. Então, até o momento em que eu tiver vetores na cidade, é muito preocupante a possibilidade dessa infecção no ciclo urbano. Uhum. Exatamente. Então, é como o Luiz falou, todas as doenças que incluem aqui o vetor, né, o mosquito, como esse modo de transmissão, é muito importante a gente ter esse cuidado. E aí, vamos lá, como é que é a patogenia da doença? A patogenia é entender como que o vírus vai causar todo o aparecimento desses sintomas, né? Então, assim, vale lembrar que o vírus ele tem essa prevalência por alguns órgãos, ele tem o tropismo, por exemplo, coração, timo, rim e fígado, que são órgãos, menos o timo, que fazem parte do metabolismo de gorduras, de lipídios. No fígado, ele pode lesar os hepatócitos, levando esses hepatócitos aqui à necrose e à apoptose. É importante a gente saber que ele vai lesar o hepatócito, porque isso, no exame laboratorial, eu vou ter um aumento de transaminases. Vocês já devem ter estudado falar AST, ALT, né? Que eu tenho também, por exemplo, no indivíduo cirrótico. Pronto. Se eu estou lesando esse hepatócito aqui, eu vou ter o aparecimento dessas enzimas no meu sangue. Nos rins também eu vou ter uma degeneração gordurosa. Degeneração gordurosa nada mais é do que um processo de lesão reversível. Para quem passou por patologia ou para quem já viu patogenia, o processo de lesão reversível inclui tanto degeneração gordurosa, como inclui também uma tumefação celular, mas isso é mais específico. Mas é importante a gente saber que essa degeneração gordurosa ainda é reversível. Então, eu posso passar dessa doença e restabelecer todas as minhas estruturas de modo normal. E aqui no coração eu tenho essas fibras miocárdicas edemaciadas, que é justamente essa tumefação do miócito que eu tinha comentado, e eu tenho a degeneração gordurosa. Tudo isso aqui que acontece nos órgãos são sinais de lesão celular, só que é uma lesão celular reversível. Então, o indivíduo, depois que passa pelo período da viremia, depois que é curado, ele não vai ter provavelmente nenhum problema nesses órgãos aqui. A não ser que eu tenha a permanência dessa doença, eu tenha a permanência da infecção e do vírus nesses órgãos, aí eu posso ter, por exemplo, uma falência múltipla de órgãos, mas isso acontece nos casos mais graves.
E assim, esse é o quadro clínico, é o espectro clínico. Eu já tinha comentado o período de incubação intrínseca no homem, né, 3 a 6 dias, e você nota aqui que o espectro clínico da doença é 50% dos indivíduos, eles são assintomáticos. Isso é interessante, porque sempre que eu penso numa infecção, eu penso assim, ele foi infectado, ele vai apresentar sintoma, né, depois do período de incubação. Mas é importante você ter ideia que todas as infecções são assim. Eu tenho uma taxa dos indivíduos que são assintomáticos, e são esses indivíduos assintomáticos que eu tenho que ter cuidado, justamente nessa transmissão da doença, nessa propagação da doença. Aí, dos outros 50% que restou, 30% eu vou ter formas leves ou moderadas, que vai ter o diagnóstico diferencial com hepatites anictéricas, por exemplo. Aí, dos 20%, eu vou ter formas ictéricas graves. E esses 20% aqui, 5 a 10%, podem evoluir para formas malignas, que cursam com icterícia grave e disfunção múltipla de órgãos. Então, aqueles órgãos que eu tinha comentado lá, coração, rim, timo, fígado, todos eles, com a permanência do vírus, vão continuar esse processo de lesão celular, que até então era reversível, e vão entrar num processo de lesão celular irreversível. E a partir desse momento eu vou ter uma lesão daquele órgão, levando a essa falência múltipla de órgãos. Só que isso, claro, lembrar que acontece nas formas mais graves. Então, assim, a doença ela começa, depois desses 3 a 6 dias, com uma febre, um calafrio, cefaleia intensa, dor lombosacral, mialgia, anorexia, náusea, vômito e hemorragias. Eu acho que, tirando a hemorragia aqui, todos esses outros sintomas são sintomas bem inespecíficos, né? Você consegue notar esses sintomas, fadiga, cefaleia, mialgia, em muitas infecções. Então, isso aqui não vai te levar muito, por exemplo, para a febre amarela. Existem muitas outras doenças febris, síndromes febris, que vão lembrar e que vão ter esses sintomas aqui. Então, são sintomas constitucionais, bem do início, que normalmente você não vai pensar em febre amarela. Mas aí você passa, depois desse período desses sintomas constitucionais, eu tenho normalmente um período de remissão de 1 dia, que é um período de melhora dos sintomas. A partir desse dia, eu posso ter uma evolução para a cura e para a convalescência. Esse período de convalescência é o período em que ele está melhorando dos sintomas que ele teve, mas já está curado. Ou então eu posso ter, nos casos mais graves, o reaparecimento dos sintomas. Então, assim, daqueles 30% que eu tinha comentado, que são sintomáticos, normalmente eles param aqui no período de remissão. E aí eles evoluem para a cura e período de convalescência. Mas aqueles 20% que apresentam formas ictéricas mais graves, eles vão evoluir aqui para esse quadro clínico, que vai me facilitar no diagnóstico clínico, que é vômito, dor epigástrica, prostração, icterícia, hematêmese, que é o vômito negro, né? Então vômito sanguinolento, melena, metrorragia. Metrorragia é o sangramento uterino fora do período menstrual, né? Você não pode falar só sangramento uterino, porque existe. As petequias, que são eventos hemorrágicos na microvasculatura, que o Gustavo já tinha comentado. Equimoses, que são hemorragias bem grandes, não é tão comum. E sangramento difuso das membranas mucosas. Disfunção renal é marcado pelo aparecimento de albuminúria. Lembra como eu tinha falado no rim? O vírus vai chegar lá nesse rim, vai lesar algumas células, normalmente elas entram no processo de lesão celular reversível, mas algumas delas podem evoluir para apoptose e para necrose. E se eles evoluírem, eles vão tirar toda uma membrana que existe, uma membrana seletiva para a proteína, principalmente a albumina. Então, eu lesando aquele néfron, que é a unidade funcional do rim, eu vou levar ao aparecimento dessa albumina na minha urina, o que não é comum, não é para ter essa albumina na urina. E aí, de acordo com esse quadro aqui, eu vou ter alguns aparecimentos no diagnóstico laboratorial inespecífico, ou seja, meus exames, eu vou apresentar uma leucopenia, que é uma diminuição do número de leucócitos, eu vou ter uma albuminúria, que é a presença da albumina na urina, eu vou ter uma elevação de bilirrubina, o fato de eu estar lesando meu fígado vai levar a um prejuízo do metabolismo do grupo M, né? Como vocês sabem, lá o oxigênio é transportado pela hemoglobina, e na hemoglobina eu tenho os íons ferro e tenho o grupo M, que é uma proteína. E depois que ele faz a sua função, esse grupo M vai ser metabolizado, e ele é metabolizado até bilirrubina. Então, se eu tenho uma lesão hepática, normalmente eu vou ter um acúmulo de bilirrubina no meu corpo, que vai ser evidenciado, por exemplo, no amarelamento da esclera, aqui no frênulo sublingual eu vou ter a carâncula sublingual, que também vai ficar amarelada, e se for um quadro muito grave, eu vou ter o amarelamento da pele, que eu vou mostrar algumas fotos daqui a pouco. Eu vou ter também a elevação de transaminases que são a AST e a ALT, certo? Devido à lesão hepática. Eu vou ter uma trombocitopenia, uma diminuição do número de plaquetas, por isso que eu tenho os meus eventos hemorrágicos que eu tinha comentado aqui. Eu tenho um tempo de protombrina e coagulação prolongados, ou seja, eu demoro muito mais para coagular esse meu sangue, justamente devido à minha trombocitopenia. E tem alterações do segmento ST do eletrocardiograma, isso aqui é mais específico. Para o eletrocardiograma, mas é muito inespecífico, entendeu?
alteração de segmento ST pode ser bastante coisa. E só para falar aqui, melena, não sei se todo mundo sabe, são fezes enegrecidas, certo? Ou seja, se eu tiver um sangramento da mucosa do trato gastrointestinal baixo, normalmente as minhas fezes vão sair sanguinolentas, avermelhadas. Agora, se eu tenho um sangramento da mucosa intestinal alta, normalmente as minhas fezes vão sair enegrecidas, porque já vai ter tido tempo suficiente para que esse meu sangue seja metabolizado. E a partir do momento em que ele é metabolizado, as fezes vão sair escuras. A direta. Eu achei isso muito estranho também, porque normalmente eu tenho a lesão hepática, e a lesão, o hepatócito é que faz a conjugação, né? Mas assim, no livro ele falou que a bilirrubina que aumenta é as custas da direta. Não sei se todo mundo sabe, mas existe a bilirrubina direta, que é aquela conjugada, né, que já passou pelo hepatócito, e a bilirrubina não direta, que é a bilirrubina não conjugada ou indireta, né, que não passou ainda pelo hepatócito. Mas na verdade, o que existe é um aumento das duas, certo? Como eu tenho uma lesão hepática, as duas vão aumentar. Mas no livro ele fala da direta. Até porque, entenda, são alguns hepatócitos que vão sofrer lesão celular irreversível. Normalmente, a lesão celular que existe no hepatócito ela é reversível. Então, a elevação de transaminase que existe é à custa de poucos hepatócitos. Então, o processo de conjugação ainda não está tão prejudicado. E aqui é justamente o quadro clínico. Aqui são as minhas petequias que podem aparecer. Eu vou ter uma febre alta e dor nos olhos, também é comum. E aqui, ó, eu tenho a icterícia que eu estou observando na esclera dos olhos. Esse aqui de cima está bem mais evidente, né? A esclera está toda amarelada. E aqui embaixo também está amarelado, só que está menos evidente. Ó. Abaixo, nessa porção inferior aqui da esclera, também está amarelado. E se a icterícia for muito grave, como eu tinha comentado, ela vai poder chegar até a pele, deixando a pele também de cor amarelada. Aqui, esse rapazinho aqui, ele apresenta essas fezes, né, enegrecidas, que é justamente o melena, que eu chamo de melena. Não são fezes sanguinolentas, porque esse meu sangue já foi metabolizado. Aqui eu tenho uma astenia e uma fraqueza de maneira geral, e eu tenho aquela minha dor lombosacral. A dor lombosacral ela é mais característica do primeiro período de febre amarela, antes do período de remissão. Depois eu não tenho mais tanto essa dor lombosacral. E o diagnóstico laboratorial específico. Eu não sei se vocês notaram, mas o quadro clínico do paciente, com o quadro clínico, eu faço diagnóstico clínico. Eu observo sintomas e vou pensar que doença vai ser aquela. Com esse quadro clínico, eu vou ter algumas alterações laboratoriais. Então, leucopenia, trombocitopenia, elevação de transaminase, elevação de bilirrubina, tudo isso é diagnóstico laboratorial inespecífico, porque ele não está dizendo que o vírus da febre amarela está localizado lá naquele hospedeiro. Então, aquilo me ajuda no diagnóstico clínico. E existe o diagnóstico laboratorial específico, em que eu vou observar o vírus, ou então o material genético desse vírus, ou então vou observar o anticorpo contra esse vírus. Então, o diagnóstico virológico ele é feito a partir do PCR, que era o que a gente já tinha comentado, PCR, reação de polimerase em cadeia. Eu vou tentar encontrar fragmentos do vírus no sangue. Inclusive, ele é muito válido para o período de viremia. A partir do momento em que eu passei do período de viremia, não adianta mais pedir PCR, porque eu não vou ter mais fragmento viral no sangue. Eu tenho um diagnóstico sorológico aqui, que ele é feito pelo ELISA, nada mais é do que um teste imunoenzimático aqui, de sorologia. Então, eu vou buscar esses meus anticorpos no sangue do indivíduo, no soro do indivíduo. Lembrar que podem existir as reações cruzadas. Isso não é tão comum na febre amarela, mas é comum, por exemplo, em chikungunya, com maiaro. Eu vou comentar mais adiante. E o diagnóstico diferencial eu coloquei aqui, mas ele não é diagnóstico laboratorial específico, certo? Ele é só diagnóstico diferencial mesmo, e as formas leves da febre amarela, você pode pensar em outras arboviroses e hepatites anictéricas, ou até mesmo hepatite ictérica, né? Se for, por exemplo, uma hepatite A, é um possível diagnóstico diferencial com a febre amarela. E as formas moderadas a graves, eu tenho malária grave e dengue hemorrágica. Lembre-se de todos os efeitos hemorrágicos que eu falei da febre amarela. Então, é muito semelhante também à dengue. Então, é importante que você conheça a história daquele paciente, saiba de onde é que ele vem. Se ele é um paciente que está na zona urbana e apresenta esses sintomas, provavelmente você não vai pensar em febre amarela, porque você sabe que a febre amarela que existe hoje em dia está na zona rural, está no ciclo silvestre. Pode até ser que seja, pode ser que ele seja um caso, né, de transmissão e o início de um surto. Mas você vai pensar sempre no mais óbvio, no mais comum. E o tratamento? O tratamento, não existe um antiviral. Então, você não sabe muito bem o que fazer com esse vírus, mas você sabe muito bem o que não fazer. O que não fazer é usar salicylatos, que é justamente o ácido acetil salicílico. Se eu já tenho eventos hemorrágicos, eu não vou utilizar um medicamento que vai afinar esse meu sangue mais ainda. Então, é importante eu não usar esses salicylatos. E meu tratamento, praticamente com todas as infecções virais, é um tratamento sintomático. Então, eu vou cuidar da cefaleia, eu vou cuidar do vômito, vou cuidar da febre, vou cuidar
desses sintomas constitucionais que o meu paciente está apresentando, mas não tem como eu matar esse vírus. Então, isso aí vai ser uma resposta do meu corpo a essa infecção viral. Então, assim, o tratamento se baseia em oferecer cuidados de suporte e terapia intensiva ao paciente. Nas formas leves ou moderadas, eu tenho que fazer tratamento para febre, cefaleia, mialgia, artralgia, todos esses sintomas que o paciente pode apresentar. E a profilaxia? Diferentemente da dengue e da zika, a febre amarela, por ser uma doença muito antiga, a gente falou dela lá no século XVI, tráfico negreiro, então já tive tempo suficiente, talvez, para desenvolver essa vacina. Então, a vacina tem esse nome aqui, ó, e é uma vacina de um vírus atenuado, altamente imunogênico, ou seja, com uma capacidade muito grande de formar anticorpos e memória. É segura e é efetiva. Ela é indicada para indivíduos com mais de 6 meses de idade e é preciso que se faça um reforço a cada 10 anos. Então, se você está naquela área de recomendação de vacina, que está pegando grande parte do Brasil, né? Ou então, se você vai viajar para aquela região, é importante que você se vacine alguns dias antes, né? Porque você tem que dar tempo ao seu corpo para formar esses anticorpos, para ir para essa localidade. Ou se você é de lá, ou se você vai viajar para aquele local. E a proteção da vacina é próxima de 100%. Então, é uma vacina muito boa, segura, é efetiva, só que pode ter, claro, alguns efeitos colaterais, como qualquer tipo de vacina, cefaleia e mal-estar. Mesmo os efeitos colaterais sendo poucos, o Ministério da Saúde e os infectologistas não recomendam que você, aqui no Ceará, por exemplo, vá se vacinar. Porque todo mundo se vacinando, provavelmente, é possível que os efeitos colaterais gerados por essa vacinação sejam muito mais preocupantes do que a possibilidade de uma epidemia aqui de febre amarela. E a outra profilaxia, que era o que a gente já tinha comentado, é o controle de vetores. Entenda, a febre amarela está no ciclo silvestre. Então, assim, não tem como eu fazer o controle de vetores no ciclo silvestre, mas eu tenho como fazer o controle de vetores na cidade, com a retirada desses criadores do mosquito. Ou seja, o simples fato de colocar areia na caixinha do vaso de plantas, aquele negócio todo, né, que a gente escuta na propaganda, é importante. Ter uma vigilância epidemiológica também é muito importante, ou seja, investigar os casos que estão aparecendo, descobrir sorologia, descobrir virologia daquele paciente. Todos esses exames são importantes também para entender se eu estou tendo casos de febre amarela nesse meu meio urbano. Então, assim, o controle de vetores não se aplica à febre amarela que existe hoje em dia. Mas é muito importante a gente fazer o controle de vetores, porque o mosquito da dengue que a gente fala não é mais mosquito da dengue, né? É mosquito da zika, é mosquito da chikungunya, é mosquito de um monte de arbovirose. Então, assim, o controle de vetores é válido não só para essa doença, não é válido só para a zika, nem dengue, é válido para tudo. Então, é muito importante você ter esse controle. E aqui já começa chikungunya, foi bem de repente mesmo. Devia ter colocado tipo uma capinha assim, né, chikungunya. Mas, enfim. A introdução. Chikungunya, só lembrando, é um vírus da família Togaviridae e do gênero alfavírus. A transmissão se dá através da picada das fêmeas. Lembrar, como o Gustavo falou, que é através da picada das fêmeas que vai se dar essa transmissão, porque as fêmeas vão precisar do sangue para maturar seus ovos, etc. Lembrar também que o Aedes aegypti é um mosquito peridomiciliar. Então, ele é um mosquito que tem afinidade pelo ser humano e que está ao redor da sua casa, ao redor do seu domicílio. Diferente, por exemplo, de outros mosquitos que têm mais afinidade com essas zonas silvestres. Os sinais e sintomas são clinicamente parecidos com o da dengue, exceto pela intensa artralgia. Então, por exemplo, um diagnóstico diferencial para chikungunya é dengue, certo? Exceto pela intensa artralgia, é claro. E essa palavra chikungunya, ela vem desse dialeto aqui chamado de Makonde, que é falado no sudoeste da Tanzânia e no norte de Moçambique, que significa aqueles que se dobram. Então, é uma postura que os indivíduos tendem a assumir devido às fortes dores articulares, certo? Vamos lá, o histórico dessa chikungunya. Diferentemente da febre amarela, chikungunya é um vírus bem recente, né? Você nota que em 1952, 53, então ele foi isolado recentemente. Nas Américas, ele foi chegar aqui em 2013, então teve um início de epidemia de chikungunya aqui no Caribe. Então, até então, ele estava restrito ali à África e Ásia, como a gente tinha visto bem lá no início, né? Mas hoje em dia a gente está tendo uma mudança desse panorama e eu estou tendo o aparecimento desse vírus também nas Américas. No Brasil, a transmissão autóctone. Transmissão autóctone é tipo assim, transmissão que ocorreu dentro daquela localidade, ou seja, não foi um indivíduo infectado que foi diagnosticado aqui, não. Transmissão autóctone, aquele indivíduo foi picado por um mosquito daqui que já estava infectado pelo vírus da chikungunya. Então, a transmissão autóctone no Brasil foi ocorrer em 2014, aqui nos estados, primeiramente nos estados de Amapá e Bahia. Hoje em dia, todos os estados apresentam casos de chikungunya, mas até onde eu peguei essa informação, até a data, ainda não existiam casos autóctones no Rio Grande do Sul. Então, todos os casos que a gente vai ver no Rio Grande do Sul são casos de pessoas que provavelmente viajaram
e voltaram lá para a sua localidade e foram diagnosticados lá. Então, quando você vai observar no DataSUS, que é o nosso sistema, né, onde eu posso observar mortalidade, notificação, agravo, tudo isso, eu vou ter, normalmente, óbitos por residência, ou então caso por residência, mas isso não significa dizer que aquela pessoa ela foi infectada por um mosquito de lá. Na verdade, ela pode ter sido infectada em outro local, e aí ela foi diagnosticada naquela localidade. E assim, epidemiologia. Epidemiologia é muito importante. Acho que se for, na verdade, de tudo que a gente comentou aqui, entender a gravidade dessas arboviroses é muito importante, porque, assim, normalmente a gente fala aqui na aula dos casos típicos, então a gente fala da evolução típica da doença, mas quanto mais casos eu tenho, mais eu estou aberto aos casos atípicos também, certo? Então a gente nota aqui que em 2013, 2014 eu tive 1.200.000 casos suspeitos, né? Dos quais 25 mil foram confirmados. Você nota aí a quantidade de casos suspeitos e a quantidade de casos confirmados é muito pequena, porque normalmente o acesso à saúde é muito pequeno também, os exames são caros, fazer um PCR hoje em dia é uma coisa que a gente fala, mas é uma coisa que está fora da realidade do nosso sistema, entendeu, de saúde, mas é muito importante a gente confirmar esses casos para entender a realidade dessa arbovirose. No ano de 2015, por exemplo, aqui no Brasil, eu tive cerca de 20 mil casos suspeitos, dos quais só 7 mil foram confirmados. Ou seja, você nota aí uma discrepância menor, mas mesmo assim, metade desses casos foram confirmados e ficaram muitos casos em abertos aí. Quem sabe poderia ser um oropouche, quem sabe poderia ser qualquer outra arbovirose que você nem sequer imagina. E assim, a gente vai começar de um aspecto bem global até chegar aqui em Fortaleza. Então, você nota aqui que a distribuição, como a gente tinha colocado lá, era a África e Ásia, que continua tendo. Esse gráfico aqui, esse mapa, é um gráfico do CDC, que é o Centro de Controle de Doença e Prevenção, lá dos Estados Unidos, e que mostra aqui a distribuição da doença na África, né, na Ásia, e aqui agora nas Américas. Tirando aqui Canadá, Groenlândia, a gente nota aqui que a América também está infestada por esse vírus da chikungunya. A gente vai chegando mais perto, isso aqui já é um gráfico do Brasil, aqui mostra o número de casos suspeitos de chikungunya em 2015, nessa linha mais escura, e aqui o número de casos suspeitos de chikungunya em 2016. Você nota aqui que de 2015 para 2016 eu tive um aumento muito grande desses casos. Então, eu tive mais profissionais de saúde diagnosticando essa síndrome febril, de artralgia, como chikungunya. Não significa dizer que todos eram chikungunya, até porque isso aqui eram casos prováveis, casos suspeitos. Pequena parte deles foram confirmados, né, como a gente tinha falado, menos da metade. Mas é importante você ver que mais pessoas estavam pensando em chikungunya, ou então que pelo menos o quadro clínico era mais sugestivo de chikungunya. E aqui é o Brasil. Todos esses pontos aqui amarelados, de amarelo para mais escuro, são locais onde eu tenho incidência do aparecimento da febre de chikungunya. Ou seja, você vê que nenhum estado do Brasil escapa dessa doença, né? Mas você nota, por exemplo, que a região Nordeste, aqui onde a gente está, é um local muito propenso para a disseminação dessa doença, principalmente devido ao nosso clima, devido à propagação desse vetor, devido à manutenção desses criadouros do mosquito. Então, o mosquito se dá muito bem na nossa região, certo? Essa região tropical. Então, você nota que a região Nordeste com uma incidência muito grande de chikungunya. Aqui já é um aspecto do estado do Ceará, a gente está chegando mais perto. Esse gráfico aqui é bem interessante, ó. Ele mostra 2016 e 2017, pegando somente os 2 primeiros meses, ou seja, janeiro e fevereiro. Aqui em 2016... janeiro e fevereiro, eu tive 72 casos suspeitos e 28 casos confirmados. Enquanto no mesmo período desse ano já, de 2017, eu tive 1.341 casos suspeitos e 227 casos confirmados. Então, você nota aí que a quantidade de casos confirmados nesse ano já é muito superior à quantidade de casos suspeitos no mesmo período do ano passado. Então, não é incomum você encontrar, por exemplo, médicos no interior, até mesmo aqui na capital, dizendo assim, não, dos 10 que eu atendi hoje, 8 eram chikungunya, entendeu? Então, assim, é uma doença que, diferentemente, por exemplo, de dengue e zika. Ó, dengue e zika, até então, apresentaram taxas menores de incidência de casos confirmados ou então suspeitos. Mas chikungunya está surpreendendo aqui com mais de 1000% na elevação desses casos. E aqui, chegando mais próximo ainda, isso aqui é a capital, né, município, Fortaleza. A gente, para quem não sabe, a gente está mais ou menos aqui, nessa região bem vermelha, que é Rodolfo Teófilo, Parquelândia, essa parte aqui oeste da cidade, né, oeste e sul da cidade. E saber que nessas regiões vermelhas aqui eu tenho um aparecimento de mais de 10 casos confirmados de chikungunya. Isso aqui foi no ano passado, um dado da Secretaria Municipal da Saúde.
que mostra os casos confirmados de chikungunya distribuídos aqui por bairros. Então, você nota que tem uma área da cidade que é mais assolada pela doença. Isso é importante em muitos sentidos. Isso é importante na organização do sistema de saúde. Isso é importante na distribuição dos agentes de endemias, certo? Então, por que eu vou colocar um agente de endemia, por exemplo, nessa região da cidade aqui, onde eu não tenho praticamente nenhum caso confirmado da doença? Então, isso aqui leva a uma organização melhor do sistema de saúde, agente comunitário, toda aquela equipe de saúde da família que vai atuar nesse processo. E assim, o espectro clínico da doença, o período de incubação extrínseca, ou seja, no vetor, é de 10 dias, semelhante ao da febre amarela. O período de incubação intrínseca no hospedeiro é de 3 a 7 dias, mas pode variar de 1 a 12, mas normalmente é 3 a 7. Então, depois que ele foi picado, ele tem até 1 semana para apresentar os sintomas. E o período de viremia é de 10 dias, do mesmo jeito, começando 2 dias antes do aparecimento dos sintomas e perdura por até 8 dias depois. É nesse período de viremia que eu vou realizar o quê? O exame virológico. É no período de viremia que eu vou realizar o PCR. Fora dele, não vai ser mais útil. E o espectro clínico da doença é 30% dos indivíduos são assintomáticos, normalmente, e 70% dos indivíduos são sintomáticos. 70% que para a gente não pode parecer um valor tão alto, mas é um valor muito alto e significativo se for comparar com as demais arboviroses. A gente já tinha comentado da febre amarela, era 50-50, né? 50 assintomáticos, 50 sintomáticos. Aqui, 70% dos indivíduos são sintomáticos. Febre amarela, chikungunya não é uma doença que eu tenho que me preocupar tanto com mortalidade, por exemplo. Não mata muito. Agora, a morbidade da chikungunya é muito grande. Então, o indivíduo ele fica incapacitado do trabalho, ele fica incapacitado de faculdade, de tudo isso, que leva a um afastamento e a consequências aí que a gente ainda está acompanhando. Mas existem os hábitos, né? Mas normalmente eles gostam de ficar em locais escuros, né? Então, tipo assim, se você está estudando debaixo do seu birô, né, da sua mesa de estudo, é um local que ele prefere, e normalmente ele não atinge uma altura muito grande. Então, se ele for picar, vai ser da sua bacia, né, da sua região do quadril para baixo, certo? É lembrar que ele voa, né? Então, assim, isso dá possibilidade a muita coisa, Mas, assim, vamos voltar aqui. Então, a pessoa vai ter a infecção e ela pode estar dentro dos casos assintomáticos, quantos por cento? 30%, né? Ou então pode estar dentro dos casos sintomáticos, 70% dos indivíduos. E dentro dos casos sintomáticos, eu tenho as formas atípicas e as formas típicas. As formas atípicas eu não vou tratar agora, até porque esse é um curso introdutório. Mas, assim, é saber que é atípico mesmo, entendeu? O que a gente vai ver aqui é a forma típica e que você tem que ter um olhar clínico muito diferente para aquele caso que você não está conseguindo desvendar e pensar que pode ser bastante coisa, até porque a gente não tem forma típica só da chikungunya, a gente tem forma típica de tudo, entendeu? Então, você tem que saber investigar bem essa doença. Mas, nas formas típicas, eu tenho uma evolução da doença que passa por fase aguda, que dura de 0 a 14 dias, fase subaguda, que dura de 14 dias até uns 3 meses, e fase crônica, se passar desses 3 meses. A fase crônica ela pode durar de 3 meses em diante. Normalmente, existem estudos que mostram que duram até 3 anos, 6 anos. Você nota aí que de 3 para 6 é mais de 3 anos, né? Então, assim, não existem pesquisas que confirmem exatamente quanto tempo dura, mas é saber que pode durar por bastante tempo com intensa dor articular. E assim, então, fase aguda ou fase febril é uma febre que começa de início súbito. Eu tenho uma poliartralgia. Se a gente for marcar uma coisa muito importante na chikungunya, não esqueça da poliartralgia. É o principal aspecto da chikungunya, certo? E é uma poliartralgia que vai aparecer de maneira poliarticular, bilateral e normalmente assimétrica, ou seja, aparece os dois lados normalmente na mesma articulação. E é mais comum em regiões mais distais, então a gente vai ter tornozelo, punho, articulação interfalangiana e normalmente está associado também com edema. Então, você não vai ter somente a artralgia, você vai ter uma artralgia associada ao edema. É muito comum estar associado ao edema. Lembrar que eu vou ter o rastro cutâneo, mas isso eu vou comentar daqui a pouco, e eu tenho sintomas constitucionais de qualquer infecção. Qualquer infecção, normalmente, vai dar o quê? Febre, fadiga, dor de cabeça, que é a cefaleia, etc. Então, aqui são fotos de um paciente na fase aguda da chikungunya. Você nota que as articulações, principalmente as articulações mais distais, bem edemaciadas. Aqui, no caso, não tem como a gente observar nem sentir a artralgia, claro, mas a gente observa aqui o edema. E, assim, daqui a pouco eu vou falar, mas da fase aguda para a fase subaguda, praticamente só os sintomas constitucionais que desaparecem. Mas a artralgia ela tende a piorar e o edema tende a persistir. Então, isso aqui é mais ou menos como o paciente vai chegar em você e relatando muitas dores articulares. Na fase aguda, ainda no 5º dia de aparecimento de sintomas, eu tenho um aparecimento de exantema macular
ou maculopapular. Exantema é aquilo que o Gustavo tinha falado. É uma manifestação cutânea que pode ter vários aspectos. Pode ter o aspecto macular, pode ter o aspecto maculopapular, mas pode ter também o aspecto escatiliniforme, que é tipo assim, parece com uma queimadura de sol. Enfim, existem muitos tipos de exantema, certo? Outro que pode aparecer na chikungunya é o exantema vesículo bolhoso. Não é tão comum, mas pode existir. Mas, normalmente, o exantema é isso aqui. São essas manchinhas localizadas no tronco, ou então nas extremidades, que são máculazinhas, ou então pápulas, que são pequenas alterações de relevo. Normalmente, aparecem no 5º dia da doença. E está associada ao prurido em 25% dos casos. Então, assim, 50% dos indivíduos vão ter exantema, e desses 50% que terão exantema, 25% pode ter associado também um prurido. Não é tão comum. Aí vamos para a fase aguda. Na fase aguda, basicamente eu tenho a mesma coisa, exceto pelos sintomas constitucionais. Então a febre tende a diminuir, a cefaleia tende a diminuir. E qualquer outro sintoma constitucional. A pessoa tende a não ficar mais tão astênica, tão cansada. Claro que a artralgia vai levar também a essa astenia, né, a essa fadiga, mas não mais pela infecção aguda da doença, agora mais pela artralgia. Então, assim, a única coisa que eu não tenho atenuado é a artralgia. Eu tenho um agravamento dessa artralgia, normalmente associado por uma tenossinovite hipertrófica. Tenossinovite é uma inflamação das bainhas sinoviais, e bainha sinovial é uma estrutura que está ao redor dos tendões. Então, quando eu tenho essa bainha sinovial aumentada e inflamada, eu tenho um prejuízo no movimento muito grande, piorando ainda mais as minhas articulações. Eu tenho um prurido generalizado, normalmente o prurido está associado a quem já teve, ou seja, os 25% que tiveram prurido, normalmente vão manter esse prurido e vai se intensificar mais ainda, e vou ter a permanência desse exantema maculopapular, certo? E se o indivíduo passa de 3 meses apresentando esse quadro, aí você pode dizer que ele chegou na fase crônica da doença. Por exemplo, eu tenho alguns amigos que tiveram, e todos eles passaram desses 3 meses. Então, tem alguns que ainda fazem fisioterapia, tem outros que já melhoraram, mas existem alguns fatores de risco para o aparecimento da fase crônica na chikungunya. Aqui são só algumas fotos mostrando a fase subaguda. Você vê que não tem tanta diferença, né? Porque basicamente o que mudou foi a ausência de febre, não tenho mais tanta dor de cabeça, mas a minha artralgia piorou, e o edema também ele permaneceu. Então, você nota aqui no punho, essa mão aqui está mais edemaciada, aqui no tornozelo, aqui no joelho eu tenho a perda dessas depressões naturais do joelho, né? Isso significa dizer que está edemaciado, e é muito parecido com a fase aguda. E aqui a gente chegou na fase crônica. A fase crônica eu tenho não somente a dor articular, eu vou ter uma dor que agora vai ser músculo-esquelética, ou seja, eu vou ter uma mialgia associada também, e uma dor neuropática, é uma dor que é proveniente realmente dos nervos, certo? Ou seja, eu não tenho uma lesão na terminação nervosa que está gerando aquela dor, não, é uma dor que surge nos nervos. E eu tenho um acometimento também de articulações incomuns, articulação temporomandibular, por exemplo, articulação esternoclavicular, porque até então, quando as articulações que estão sendo acometidas são articulações distais, normalmente o indivíduo fica mais o quê? Na cama, né? Não vai sentir tanta dor porque não está se movimentando. Agora, a partir do momento em que eu começo a acometer a articulação da mastigação, e a articulação que faz parte do processo de respiração, eu reduzo bastante a qualidade de vida desse indivíduo. Então, o acometimento dessas articulações aqui é importante e reduz ainda mais, causa mais morbidade ainda associada a essa chikungunya. E assim, nem todo mundo vai para a fase crônica, não existe nenhum estudo que diga assim, tantos por cento vão para a fase crônica. Mas todos os estudos, eles convergem no sentido de que indivíduos que têm mais de 45 anos tendem a cronificar mais, mulheres tendem a cronificar mais, quem já tem desordem articular pré-existente, ou seja, se for uma senhorinha que já tem dor nas articulações, elas tendem a cronificar mais, e quem tem mais intensidade das lesões articulares na fase aguda, ou seja, se você na fase aguda sentiu muita artralgia, porque, claro, existem níveis diferentes, né? Nem todo mundo vai sentir a mesma intensidade, também vai tender a chegar com mais facilidade na fase crônica. E como é que é feito o diagnóstico? O diagnóstico é clínico epidemiológico, ou seja, eu vou observar esses sintomas, sinais e sintomas, e vou observar também o perfil epidemiológico da minha população. Então, por exemplo, se você é um médico de uma unidade básica de saúde que está localizado em um daqueles bairros ali que estavam vermelhos, e você sabe que naquela região está tendo um aparecimento muito grande de chikungunya, então, se chega um paciente com esse quadro clínico associado à epidemiologia do local, é claro que eu vou pensar em chikungunya. E assim, diagnóstico laboratorial inespecífico, eu vou ter uma leucopenia, diminuição do número de leucócitos, principalmente às custas da linfopenia. Ou seja, eu tenho uma leucopenia principalmente porque meus linfócitos diminuíram. O que é mais comum da chikungunya, certo? A gente vai mostrar no diagnóstico diferencial. Eu tenho uma trombocitopenia, ou seja, diminuição também
do número de plaquetas, o que dá margem para aparecimento de eventos hemorrágicos, né? Não é tão comum na chikungunya eventos hemorrágicos, mas naqueles casos atípicos eu posso ter eventos hemorrágicos associados. E eu tenho o diagnóstico laboratorial específico, que inclui o exame virológico, aqui o PCR. Lembrar que não tem utilidade a partir do 8º dia, né? Porque a partir do 8º dia eu já saí do período de viremia. E aqui eu tenho a pesquisa de anticorpos, que é o ELISA. Lembrar que na pesquisa de anticorpos eu posso ter reação cruzada com outros arbovírus, certo? Então, o maiaro, que estava ali na mesma família e no mesmo gênero, pode ser que o indivíduo tenha maiaro, ou sei lá, tem os dois, não sei, e eu tenho uma reação cruzada no sentido de o anticorpo que é feito no meu corpo, causado pela infecção do vírus maiaro, pode se assemelhar a um anticorpo causado pela infecção do vírus da chikungunya, certo? O que leva, por exemplo, a outros exames sorológicos confirmatórios, que não é tão comum, não é comum você fazer nem o primeiro, né? Imagine outros confirmatórios. Pedir anticorpos? IgM, o IgM, acho que ele muda de infecção para infecção, mas o IgM, ele está bem no início, né? Então, não sei, talvez... Dengue era até que dia, Gustavo? Pois é, eu acho que no máximo ele é até 12º dia, entendeu? E é uma coisa que muda realmente de infecção para infecção. Se você pegar, por exemplo, a hepatite B, o período de duração de IgM e IgG da hepatite B é bem diferente, é bem prolongado, entendeu? Então, assim, mas normalmente são os primeiros dias. Então, eu não sei, acho que você pede logo o IgG, que é o mais comum de aparecer, ou então pede os dois para garantir, né? Porque normalmente se você pode pedir um, né? Então é porque você tem condição, ou então aquele serviço está dando essa oportunidade. Enfim, lembrar que existem as reações cruzadas. E o diagnóstico, tem um diagnóstico diferencial. Se você fosse resumir a chikungunya com uma frase, seria uma síndrome febril associada à artralgia, associado a exantema também. Então, você vai ter não só chikungunya nesse pacote aí, você vai ter também maiaro, leptospirose, febre reumática, artrite séptica e malária, muitas outras doenças. Provavelmente, se você sair daqui e ver uma pessoa que tem febre e artralgia, você vai pensar logo em quê? Chikungunya. Mas, claro, porque a gente acabou de ter essa aula. Então, você vai ver algum evento hemorrágico, sei lá, uma prova do LAR, você vai pensar em quê? Em dengue. Só que é saber que existem muitas outras doenças aí que servem como diagnóstico diferencial. E existe aquele quadrinho lá de diagnóstico diferencial de dengue, zika e chikungunya, que é mais ou menos esse aqui. Se a gente fosse ressaltar alguns pontos, é lembrar aqui que a dengue ela tem uma febre muito intensa, é uma febre muito mais intensa do que a chikungunya, do que a zika. Lembrar que a chikungunya, como eu tinha comentado, ela tem uma linfopenia muito maior do que dengue e zika, por exemplo. Então, ela tem uma leucopenia, sim, mas às custas da linfopenia. Na zika, eu tenho uma conjuntivite, que não é uma conjuntivite que coça e não é uma conjuntivite purulenta, como o Gustavo tinha comentado. Enquanto na zika eu tenho um conjuntivite, na dengue eu vou ter o quê? Uma dor retroorbital. Seria a manifestação na região ocular, né, ali na região orbital. E essa dor retroorbital é, tipo assim, normalmente os pacientes chegam falando de um cansaço nos olhos, coisas desse tipo. Então, na zika eu tenho aqui a conjuntivite, enquanto na dengue tenho dor retroorbital, que ele não colocou aqui. E na chikungunya, se a gente fosse ressaltar alguma coisa, seria o meu... Cadê a artralgia? Artralgia aqui, 3 cruzes para a chikungunya. Então, conhecer esse quadrinho aqui é importante, mas é importante saber também que existem os casos atípicos e que, devido a essa explosão que está tendo da doença, eu também vou ter muitos casos atípicos. Então, assim, é importante que você faça uma história bem feita, que você peça os exames corretos, etc. O tratamento, como a gente já tinha comentado, não existe um antiviral, não vai ter nenhum medicamento que vai matar aquele vírus, mas, assim, existe o tratamento farmacológico, né, em que eu vou tratar os sintomas, ou seja, antitérmico, antiemético, antipruriginoso, se a pessoa tiver coceira associada àquele exantema, e coisas desse tipo. Ou então eu posso também fazer uso de alguns fármacos na fase crônica da doença. Então, na fase crônica, a gente tinha comentado que existe a dor neuropática, né? Então, existem alguns medicamentos, como a amitriptilina, gabapentina e muitos outros, muitos outros. Nosso objetivo aqui não era falar exatamente do tratamento na fase crônica, nem na fase subaguda, mas é saber que existem alguns medicamentos para artralgia, principalmente na fase crônica, porque é quando a pessoa vai estar mais debilitada, quando ela vai permanecer naquela morbidade por mais tempo. E existe o tratamento não farmacológico, que normalmente é a fisioterapia. Então, a fisioterapia ajuda bastante no restabelecimento da saúde dessas articulações. E a profilaxia, como a gente já tinha comentado, é controle de vetor. Não existe vacina,
pelo menos não até então. E assim, é controlar o vetor e ter uma vigilância epidemiológica ativa, certo? Então, é saber que é difícil mesmo, apesar de ser uma coisinha muito pequena, não é muito difícil, porque você não depende só de você, você depende do seu vizinho, você depende da boa vontade de muita gente, entendeu? Então, é uma luta incansável, mas é uma coisa que tem que existir, porque não é só de uma doença, né? São de muitas doenças, então eu estou aberto aí a muitas possibilidades também. Aqui são as referências, e muito obrigado.